Fala galera do Dinastia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Dinastia Entrevista, dessa vez com esse cara aqui, Vitor Sparapani. Muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente, é uma honra ter você aqui. Rafa, eu que agradeço, cara. Obrigado vocês, obrigado pelo espaço. Vamos aí bater um papo legal, acho que o pessoal vai curtir saber um pouquinho mais sobre Cidade Invisível. Boa, verdade. Falando em Cidade Invisível, para quem ainda não assistiu, saiu no último dia 5 de fevereiro, na sexta-feira no Netflix. E o Vitor faz o Manaus na série, né, Vitor? Conta um pouquinho pra gente aí sobre como foi fazer esse personagem. Então, o que eu queria combinar com você, a gente vai fazer um vídeo com spoilers ou sem spoilers? Sim, podemos fazer sim. Ok, então vamos só permear o universo. Isso, Bom, exatamente. para quem não sabe, Manaus ele é das entidades folclóricas. Então, fazer ele foi uma viagem de volta às raízes da nossa cultura, né? Tanto é que eu fui até estudar mitologia grega, alguns elementos de Legal. outras esferas de filosofia e de contos e de histórias para poder compor, né, essa história com outras facetas que eu acho que um personagem de audiovisual precisa para ter um olhar preenchido, poder trazer Bacana. realmente até um leque de possibilidades para possíveis histórias, né? Porque a gente sabe como que funciona. A gente sabe como funciona, mas não sabe como que vai ser reproduzido no futuro, né? Então Exatamente. as possibilidades são sempre bem-vindas, né? E assim, eu tô muito grato, cara, por poder fazer parte de uma equipe tão iluminada, assim, com uma potência técnica tão alta, um elenco tanto mais novo quanto mais experiente, tem, assim, deu uma liga, sabe? Realmente foram escolhidos a dedo, assim, e a gente deu muito certo junto, né? Eu falo a gente porque eu também faço parte, né? Então não vou me colocar de fora. Com certeza. Realmente o projeto tá muito bom, tá muito bonito. Então eu tô assim Sim. num estado de gratidão, simplesmente, sabe? E Poxa, fico feliz por ver um projeto nacional tendo uma pegada que pode ser internacional, sabe? É o Brasil representando o Brasil para o mundo todo, sem sabe? dúvida. Eu vejo muito isso nesse projeto. E claro que quando a gente faz ele, a gente sabe que a gente está abordando folclore, que isso Sim. é importante, mas a gente não sabe como vai ficar, né? Então, por Exatamente. mais que as expectativas fossem bem altas, não dá pra falar, bom, esse vai ser foda. Mas depois de assistir, eu falo, cara, esse é um projeto foda que eu tô orgulhoso de fazer parte. Pois é, e enquanto a gente grava esse vídeo, Cidade Invisível tá no top 10 em 48 países, né? Você imagina que assim, é top 1 no Brasil, mas poxa, pessoal nos Estados Unidos, na Alemanha e todos os outros lugares vendo essa Nos Estados série. Unidos é super difícil de conseguir o top 10. Eu até perguntei para algumas pessoas, eles Sim, falaram que não é qualquer produto brasileiro que entra no top 10. Então é uma grande vitória. é isso aí, é uma baita conquista. E parabéns também pela atuação e Poxa, por obrigado. fazer parte desse Tô trabalho. Pra muito gente foi feliz. muito Acho bom. que o presente que eu poderia ter com essa série eu já tô tendo agora com carinho de todo o público que tá dando uma repercussão super legal, assim, super positiva. E também pelo que a gente viveu, que foi também antes da pandemia, né? Então dá até saudade do tempo que a gente estava ali gravando no meio da natureza, né? Nossa parte de backstage também, que acho que uma das coisas que os artistas, assim, não só... Os artistas, quando eu digo artistas, eu digo toda a equipe técnica, todo mundo que está envolvido, Claro, pessoa claro. que vem com um cafezinho fresquinho, gostoso pra gente tomar, todo mundo ali tava muito integrado, e isso, pô, isso faz falta, acho que esses encontros são os verdadeiros presentes que a gente ganha, assim, sabe? Legal. E até falando mesmo sobre esse backstage, né? Sobre a sua carreira, né? Você começou em Malhação, aí você fez duas novelas pela Record, né? Que foi Jesus Sim. e Jezabel. E agora você estreia no Netflix com Cidade Invisível, né? Conta um pouquinho pra gente como que é pra você, foi essa diferença de ambiente, até mesmo essa diferença de tipo de produção, né? De produções um pouco mais longas para essa Sim. série E fechada. a Cidade Invisível, por mais que sejam poucos episódios, a gente gravou durante 3 ou 4 meses. Então, a grande diferença de novela é que geralmente novela a gente grava uns 5 meses, só que é sem muito intervalo. Uhum. Na série a gente teve a possibilidade de gravar com alguns intervalos de, às vezes, semanas e tal. Então, Sim, querendo ou não, dá para fazer uma partitura um pouco melhor de cada cena, dá para testar as possibilidades, fazer aquele ensaio mental de diversas formas. Eu sou um ator que, assim, quanto mais tempo, mais eu vou estudar. Assim, você me deu tempo, é como se você estivesse me legal. pagando para eu poder ficar estudando em casa e poder criar possibilidades e ali nas tentativas e erros eu vou descobrindo
coisas que vão transformando aquilo num personagem bem mais interessante. E a Bacana. novela, às vezes, não dá esse espaço de hiato, né? O hiato custa muito caro na televisão, né? Legal. Tanto é que na pandemia teve um hiato aí que provavelmente custou uma boa grana, assim. Pois é. E a grande coisa da novela que me ajuda muito é porque é como se eu tivesse que treinar para fazer maratonas, porque para você fazer bem novela, você tem que, assim, você tem que aproveitar muito bem seu camarim, Sim. porque são muito mais atores, então a chance de você se dispersar e ficar no lugar comum para poder depois voltar e fazer uma coisa lá do passado, da época antes de Cristo, Aham. assim, não dá para fazer, cara. Sinceramente, você como um ator que tem que ter um rigor assim com a sua profissão, eu acredito que você tem que aproveitar o camarim como um momento antes do, assim, o Tom Hardy, que é um ator que eu gosto muito, Sim. ele fala que ele nunca escuta o ação para ele simplesmente para ele continuar fazendo o que ele já tá fazendo, porque é como se ele criasse aquele ambiente do personagem, então ele vai usar tudo que tem aqui ao seu entorno e tudo aquilo faz parte. Então, quando dá ação, basicamente ele sabe que ele tem que tocar aquela partitura, mas antes daquela partitura já tem toda uma atmosfera Legal. daquela partitura. Então isso faz com que eu observo muitos grandes atores. Eu quando estou no set eu sempre fico pensando, o que um ator muito foda assim que eu gosto. Sempre eu tenho vários que eu gosto, né? Então Sim. às vezes eu pego um como exercício e falo, o que será que ele estaria fazendo se ele tivesse nesse set com o meu personagem para fazer agora? E aí Legal. eu acabo tomando algumas decisões um pouco melhores, talvez por criar esse personagem, esse ator imaginário dentro de mim, sabe? Pô, que bacana isso. Você falou do Tom Hardy, mas tem algum outro exemplo que você já tenha tido a oportunidade de trabalhar junto, ou até mesmo que te motivou cada vez mais a melhorar o seu trabalho como ator, a criar Ah, um eu método? vou continuar com o Tom Hardy com o encontro dele com o Leonardo DiCaprio, quando eles fizeram o Regresso. Sim, Um ator, quando encontra um outro ator também muito bom, eles falam, pô, é o bom de trabalhar com o Tom Hardy, por exemplo, que ele faz você correr aquele extra mile, né? Você correr aquele quilômetro extra, dar seu suor um pouquinho mais. E eu tava com um elenco que era desse jeito, que que fazia legal, eu correr essa extra mile, sabe? que legal. E então eu encontro níveis que talvez eu sozinho, fazendo, sei lá, um monólogo num teatro, de repente, não ia encontrar, sabe? Que legal, que legal. É bacana quando vocês criam essa sinergia entre vocês e torna e transporta isso para a tela, né? E aí a gente teve o sucesso que Cidade Invisível está fazendo hoje é muito graças a isso, né? As pessoas passaram a comentar falando: "Puxa, eu nunca pensei que um tema como esse pudesse ser explorado de tal forma por uma produção nacional." A gente está muito acostumado a ver bruxas, a ver espíritos adaptados assim. Por que a gente não mexe com a nossa própria cultura, né? Que é o folclore, como foi nesse exemplo Olha, de Cidade eu Invisível. acredito muito que o Brasil tem tudo para, assim, ainda surpreender muito as pessoas com o audiovisual, porque a gente tem uma pegada cultural nossa de olhar, de sentir, né? Realmente nossas emoções têm uma expressão muito única, sabe? A gente tem um jeito de tocar o outro, de olhar para o outro que são muito únicos. Eu acho que o mundo vai saber valorizar isso, porque eu vejo que, assim, eu gosto muito do cinema europeu, vejo o cinema russo, vejo os cinemas mais, assim, fora do mainstream, Sim, e eu gosto bastante, mas, ao mesmo tempo, eles não têm o mesmo calor que o Brasil tem. Então, esse calor, quando tá ali nos olhos, quando tá no toque, quando tá numa cena, tem um elemento diferente, sabe? Que com ainda não é certeza. tão conhecido e eu acho que vai ser como. É que nem quando o Brasil fica bom em qualquer coisa, sabe? Depois ele se destaca. Assim, que nem no Exatamente. surf, que nem no futebol. Quando ele pega a manha daquilo, parece que a gente tem um poder de absorver, de se adaptar com diversos tipos de cultura, Com diversos tipos certeza. de frequências, assim, que a gente vai fazer muito barulho ainda, pode ter certeza. Legal. Uma coisa que eu acho bacana, nós tivemos, por exemplo, a produção 3%, né? Que também é uma produção nacional da Netflix, e ela trabalha muito bem, tem uma cena específica que ela trabalha muito bem a questão do carnaval. É uma coisa que, para outras pessoas que não são brasileiros, aproveitam de uma forma diferente, mas para nós tem muito aquilo da música, do ritmo e tudo mais. Acho que em Cidade Invisível teve isso, que conseguiu transportar esse misticismo que o folclore tem. Muitas pessoas passaram a se questionar, falando: nossa, mas eu não conhecia essa interpretação de tal personagem, eu não sabia que tal personagem fazia isso. E acho que o nicho que, seja o roteiro, seja a criação da série, pegou alguns pontos e conseguiu trabalhar da melhor forma.
Por exemplo, a Cuca é um dos personagens que foi mais comentado nas redes Aham. sociais nos últimos tempos, né? E as pessoas falam, nossa, eu esperava que havia um jacaré, não sei o quê, e na verdade não. A gente tá vendo um dos personagens mais místicos que tem na trama, né? Você acha Mas que tem a grande potencial para parada, isso? sim, porque, por exemplo, coisas que funcionavam antigamente não funcionam mais hoje. Quem vai ter medo de um jacaré de pano, né? Exato, exato. Qual a Perfeito. chance, né? A gente já está acostumado, a gente já está bem acostumado, né, com efeitos, né? As pessoas falam, pô, você tá mal acostumado. Não, a gente está bem acostumado já, porque a gente tem Isso referências aí. internacionais. Então, Sim. não dá para a gente achar que, ai, não, a gente é pobrezinho e a gente tem que trabalhar com Não, recursos menores. Ninguém quer essa desculpa mais, entendeu? exatamente. Essa desculpa não cola mais. Tem recurso sim, então é questão de ter bom gosto, saber fazer com precisão, com sutileza, e assim, Perfeito. não é para todo mundo, né? Acho que é questão de observar quem faz bem, buscar esses parceiros que fazem, esses colaboradores que têm esse potencial, Sim. e ir tentando fazer, cara. Eu acho que a Cidade Invisível é o primeiro projeto brasileiro que consegue fazer isso de maneira sutil, consegue realmente colocar a gente nesse patamar que eu falei, esse patamar na presença internacional realmente do mercado. Muito bom. E aí, falando sobre especificamente o Vitor, né? Quais são os seus planos? Tem algum projeto futuro que você esteja em andamento, mesmo que a gente esteja num período de incertezas, né? Como é que tá o seu futuro? Você tem algum projeto que já está em andamento? Algo que você... Então, eu tô com um projeto agora na Record, que eu fui. Recentemente a gente eles entraram em contato comigo em dezembro, um pouquinho antes de saber a data da série. Sim, E aí eles me chamaram para fazer a última fase da novela Gênesis, né, a legal. sétima fase. Se eu não me engano, é a fase de José do Egito. Mas Uhum. eu ainda não tenho personagem, não recebi o texto nem nada. Certo. Então eu ainda tô numa abordagem, tipo, tô lendo um livro que chama The Head Tent, que é a tenda vermelha, que é uma visão da Diná, que é uma das filhas de Jacó, e aí ela é uma das personagens que não aparece tanto na Bíblia. As pessoas citam ela, mas não tem uma história dela. E aí tem uma autora americana, que me desculpa que eu não vou saber o nome dela de cabeça, mas Uhum. ela traz a abordagem da perspectiva de Diná, a Legal. história que não está na Bíblia, sabe? E Legal. aí eu acho que é muito pertinente, porque é uma história de uma mulher que passou, assim, maus bocados, ela assim, o amor da vida dela foi assassinado porque era de uma outra religião, e a maneira como ela casou era amaldiçoada por conta de como era a cultura naquela época. Sim, Então, sim. um personagem muito interessante nesse sentido, e é o que eu faço para poder mergulhar nesses universos que são distantes do meu cotidiano, né? Eu pego um livro, porque antigamente, eu vou te confessar, eu não gostava de ler, cara. E aí eu percebi que se eu não aprendesse a gostar de ler, eu ia ser um ator limitadíssimo, porque eu Entendi. ia só depender das minhas experiências, né, pessoais, e ia deixar de lado um armamento, uma ferramenta que é gigantesca, que me dá um repertório, um estofo que eu não teria se não fosse essa curiosidade a partir dos livros, porque os personagens ganham outras camadas, ganham um outro olhar, uma outra linguagem. Então, é muito bom você começar a ser ator assim, pela vontade, pelo sonho e tal, mas depois você tem que ir amadurecendo, né? Graças a Deus eu consegui Ah, muito voltar. bacana isso, pô. É prazeroso a gente ver um trabalho que tenha esse background que você tem, o esforço que você tem de entender a trama que você está indo, as adaptações que você vai ter que ter no seu personagem, né? Porque isso faz total diferença. Por mais que você tenha um bom roteiro, que você tenha uma boa fotografia e tudo mais, a atuação é algo que, sem sombra de dúvida, faz a diferença. E isso a gente sente no Cidade Invisível, né? Porque não vou dar spoiler sobre o seu personagem, mas o Ele é um Manaus. personagem fácil de dar spoiler, né? Pois é, qualquer coisa que você falar, seja das performances, até da roupa dele, acho que para as pessoas vai acabar sendo um spoiler. Mas quando Depois a gente você pode vê. fazer um vídeo com spoilers, pode ser. Boa, boa. A gente põe a parte do spoiler e a gente conta um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente vê total ali questão que, poxa, quando eu imaginaria que uma lenda que eu sempre ouvi falar lá atrás, eu veria em carne e osso, sabe? Eu até brinquei assim que as pessoas me perguntaram, como você define Cidade Invisível? Eu falei, olha, é o live action do folclore brasileiro.
Eu acho que é a forma que eu sei definir assim de uma forma mais rápida, né? E acho que É, vocês porque conseguiram muito bem isso. é uma. Você relatar isso realmente é bem isso, né? Como seria o universo, né? O nosso cotidiano se os personagens do folclore existissem entre Exato. nós, Isso. né? Agora, a história é super simples. Agora, fazer que não é nada simples. Eu Exato. nem imagino como que foi essa pós, mas deve ter dado um trabalho. Pois é. A gente Claro que já tem vê. um trabalho de maquiagem antes, né? Sim, Então, sim. tem um trabalho de luz já feito para ir alinhando tudo isso, tem o estudo da luz. Eu sou muito curioso nisso. Meu irmão, o Lucas, meu irmão do meio, ele faz design de games, então ele estuda essa parte dos efeitos especiais, do CGI e tal. Então eu pergunto muita coisa para ele. Então quando eu tava no set, eu ficava ali querendo saber como que funcionava, eu via que eles estavam fotografando certas coisas, assim, Que falava, por que você tá legal. fotografando isso? Aí eles Legal. falavam, a gente precisa da mesma luz, mesma iluminação, para depois poder fazer e tal. Sim. Eu falei, eu acho que não é todo mundo que sabe disso aí não, hein? Com certeza. Isso a gente vê até quesito de efeito, né? É triste, mas às vezes as pessoas ridicularizavam o efeito de uma produção nacional, né? Falavam, nossa, olha isso aqui que mal feito, não sei o quê. Eu duvido, eu duvido que alguém que esteja vendo esse vídeo aqui, já tenha assistido a série, ou as pessoas que assistiram a série depois e foram comentar sobre os efeitos de Cidade Invisível, tenham falado isso. Porque é É impossível. impossível, é É impossível. impossível. Você vê o Não dá. efeito de determinadas criaturas, não vou dizer quais, porque aparecem envolventes específicos, mas é impossível ser ruim. É impossível mesmo. Realmente. E assim, eu mesmo perguntava pro meu irmão, a gente assistia alguma coisa assim que tinha efeitos, ele falou, cara, sabe o que que é? Tipo, o desenho eu sei que o cara fez bem, mas ele não fez na mesma iluminação do resto da cena. Então isso já muda aí na hora que você vê o negócio recortado, destoa. Então tem várias coisinhas assim que fazem muita diferença, sabe? Eu falo, pô, mas se os caras estão lá, tipo, eles deveriam saber disso, sabe? Uhum. E às vezes não sei. Então acho que é uma coisa. Eu gosto de criticar, sabe por quê? Sim. Porque eu sei que a gente pode fazer melhor. Exato, Então eu acho exato. que eu sou um dos, assim, se eu tenho algum holofote agora virado para mim, eu quero que evolua meu mercado, né? Com Eu quero poder certeza. fazer com que ele vá realmente evoluindo para poder, né, a gente fazer cada vez projetos mais interessantes. Acho que essa Exato, é a minha visão. Não tenho nenhuma exato. pretensão fora essa, sabe? Muito bom. E como que surgiu pra você essa questão? Quero ser ator. Como que foi pra você essa? Teve alguma Cara, esses, inspiração? esses dias eu sabia que eu ia enfrentar um monte de entrevistas, né? Então eu dei uma preparada assim nessas perguntas mais básicas. Aham. E eu tava vendo o Augusto Boal, ele criou o Teatro do Oprimido, né? Sim. E assim, eu nem me identifico tanto com a maneira que ele faz as peças e tal, não é muito minha pegada. Uhum. Mas eu não posso deixar de reconhecer que essa coisa de você lidar com o seu eu oprimido é importantíssimo. Não só para quem quer ser ator, mas quem quer ser um ser humano mais pleno de si, sabe? Mais conectado com a sua intuição, com os seus sentimentos, com as pessoas ao seu redor. Então foi muito uma busca de assim, sair daquele meu mundo comum. Eu tinha 16 para 17 anos, eu tinha ido fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Sim. E aí lá foi a primeira vez que eu pensei sozinho, assim, comigo mesmo, de ter que tomar minhas decisões, fazer minhas escolhas, também sofrer com as minhas escolhas, caso fossem escolhas de uma qualidade ruim. Então, Acontece, acontece. eu falei, cara, eu vou escolher minha profissão. Eu vou escolher uma profissão que vai me desafiar a me tornar uma pessoa que eu vou me orgulhar no futuro. Sim. Porque ou eu faço isso agora, ou eu vou me sentir um covarde de mim mesmo, assim, sabe? E lá eu fui assistir algumas peças, uns musicais em Chicago, que eram, assim, de outro mundo. E eu assistia muito filme para poder aprender a falar inglês e poder jogar futebol, porque se eu não tivesse uma nota, tipo, de corte ali, eu não ia poder jogar Uhum. futebol. Sim. Eu tava lá pra jogar futebol, então Caraca. eu comecei a assistir um monte de filme, tipo Senhor dos Anéis, Sim. Harry Potter, tipo, a sequência inteira, assim, com a legendinha. E aí eu comecei a assistir, comecei a gostar daquilo, porque eu tava numa época que eu tinha que escolher depois, quando eu voltasse, Sim. minha profissão. Eu Legal. falei, eu sou bom em matemática e tal, acho que, sei lá, eu curto falar com as pessoas, talvez uma administração. Eu falei, mano, mas a administração, tipo, todo mundo faz isso, qual vai ser o meu diferencial nessa porra? Exato. Eu não conseguia me ver, tipo, me dando muito bem, sabe? Eu Sim. falei, vou, tipo, ser um cara meio nota 5, sabe?
Então, que tal eu aprender alguma coisa que pouca gente arrisca? Pelo menos eu que sou do Guarujá, eu fui a única pessoa que eu conheço que decidiu ser ator até a minha época, assim, Sim. até quando eu fiz isso. Então, eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. Eu cheguei aqui, eu ainda não podia voltar para a escola, porque tinha um período e tal que eu tinha que cumprir para poder voltar para as aulas aqui no Brasil para poder finalizar o terceiro ano. Sim. Aí nisso eu falei, ah, eu tenho um tio que é maquiador, e ele é muito bom em maquiagem de efeitos especiais e tal. Que legal. E aí ele conhece o pessoal do mundo da moda, algumas agências que conhecem também agências de atores e tal. Ele falou, ah, tem um amigo meu que eu vou te levar lá, eu vou te apresentar e vamos ver o que acontece. Certo. Aí a gente chegou lá, fui com a minha mãe, eu era menor de idade ainda, fui minha mãe e meu tio. E aí cheguei lá e tal, falou, ah, você quer fazer o quê? Por que você quer ser ator? Uhum. Eu falei, ah, cara, eu quero fazer malhação. Acho que eu tenho que, sei lá, eu vejo malhação, eu acho que, sei lá, eu tenho tudo a ver pra fazer, sabe? Acho que eu consigo. Sim. Aí ele falou, então, você precisa estudar pra você fazer, sabe? Tipo, eu não posso te colocar no teste da malhação, porque senão você vai, tipo, você vai queimar teu filme. Uhum. Você não pode chegar lá falando isso. E aí ele falou que tinha um curso lá que ele tinha uma parceria, que ele conseguia fazer Uhum. desconto, que era a escola do Ulisses Cruz, Sim. chama Globe. E aí ele falou, ah, tem essa escola aqui que é muito boa, mas também é um pouco cara e tal, eu posso ver aqui para vocês. Minha mãe chegou e falou, tá, então passa o endereço que a gente vai lá agora. Caraca. Eu falei, pô, mãe, mas ele tá falando e tal, né? Talvez seja melhor fazer isso depois. Falou, não, a gente já tá aqui, a gente mora no Guarujá, vamos agora lá resolver isso, a gente faz. Você não quer ver que é isso que você quer fazer? Pois Então é. vamos lá que a gente vê isso de uma vez. Sim. E aí fui lá, fiz meu primeiro curso, fiquei na casa do meu tio, em São Paulo, durante um mês, assim. E foi muito legal, muito divertido. Só que, cara, eu era muito ruim, muito ruim mesmo. E aí eu fui na nota de corte, assim, eles me reprovaram do curso básico. Eu falei, cara, eu sou ruim, Eita. tá ligado? Mas aí uma das professoras chegou e falou, ó, você vai reprovar, mas eu vou te falar que você tem talento. Se você... Porque você é ousado, você tem uma naturalidade, você tem coisas que poucas pessoas têm. Se você conseguir estudar e criar, né, ganhar essas ferramentas que a gente tem para você aprender. Uhum. Eu era muito teimosinho também, eu era muito folgado. Tipo, a galera do Guarujá é meio folgada, assim, sabe? Da maneira que a gente se coloca e tal. É uma Uhum. mistura de carioca, assim, sabe? Tipo, uma linha carioca. Sim. Então isso era bom, na verdade, porque me trazia presença, me dava Com certeza. personalidade. E eu falei, tá bom, então eu vou continuar. Aí eu continuei fazendo. Eu ainda estava na escola, então estava terminando o terceiro colegial, mas já sabendo que eu queria fazer aquilo. Falei, ó, sou ruim, mas não tô nem aí, cara, eu vou ficar bom. Vou estudar, vou Tá ficar certo. bom. Eles me passaram umas coisas, aí eu falei, pô, esses livros são chatos, não tem um mais legalzinho? Uhum. Aí eu fui pegando uns mais moleza, né, para ver se eu pegava, né, Tem que aquele começar ritmo do de básico. leitura, Isso aí. que eu tava, assim, achando muito... Eles me davam um assunto, assim, professor de teatro, às vezes eles são cruéis, né? Eles Sim. querem te testar, falar, pede pra sair, vamos ver se você vai aguentar. Já vai até o fim, né? Aí eu falei, cara, não Nossa. tem um mais legal, cara, eu gosto disso, mas, pô, esse aí tá chato, velho. Ah, e aí eu fui perdendo um pouco, né, dessa minha persona mais mimada, comecei a amadurecer, comecei a ficar cada vez mais curioso, e aí minha criança interior foi ficando cada vez mais potente nesse sentido, né, de poder criar, adentrar novos universos. E aí eu comecei a entrar em contato com esse meu lado criativo, que eu não queria que morresse. Eu sempre tive muito amor, assim, muito carinho pelo meu lado criança, sabe? Legal. Sempre achei uma coisa muito importante na minha vida. Com E certeza. acho que era a única profissão que eu poderia escolher que não ia matar isso, sabe? Com Acho que certeza. respondendo assim, finalizando, seria isso. Acho que seria a Pô, única profissão que não ia oprimir minha perfeito. criança interior. Além de você contar como que surgiu isso, você serve de inspiração também para pessoas que pensam mesmo, falam, puxa, eu tô em dúvida, tem aquele feeling lá no Às vezes eu dou fundo. palestra, cara. Às vezes eu dou palestra. Eu já dei várias aulas. Eu Que já dei muita legal. aula no Nordeste. Hoje em dia eu vou mais para a região sul, ali em Porto Alegre. Então eu tenho que resgatar como que foi a minha história, como que foi a minha inspiração, como que foi, na verdade, difícil, né? Eu conseguir me adaptar Sim. ao meu sonho, né? Por que eu queria o que eu queria e como que eu ia fazer, né? Para isso poder seguir adiante, sabe? Ah, mas que bacana. De fato foi uma palestra também para pessoas que querem saber um pouquinho mais.
Ah, mas acho que quem tá assistindo é porque gosta desse universo, Com sabe? Então é legal certeza, a gente deixar esses elementos. Acho com que certeza. eu, como ator, eu gostaria de poder ter alguém também falando mais abertamente, de coração, por que que faz o que faz, sabe? É muito prazeroso mesmo a gente ouvir isso, porque a gente sente que a pessoa faz aquilo porque ama, né? E é isso que importa. Pra gente É, porque fechar, também isso faz eu me amar mais, com sabe? certeza, tem que ser assim. E isso é muito importante. Pra gente fechar, eu queria pedir uma indicação. A gente sabe que a gente tá no meio da pandemia, a gente não tá muito restrito a algumas coisas. Que você indicasse um filme e uma série que você usa assim, seja como referência profissional, enfim. Série que eu queria indicar não é da Netflix, mas é uma série que pouca gente assiste, eu acho. Sim. E Essas são as que, boas, hein? sim, ela é muito boa, cara. Ela chama Too Old to Die Young. Não conheço. Olha aí, ó. Muito velho pra morrer novo, uma coisa assim. O ator que faz essa série é aquele que faz o baterista de Whiplash, sabe? O mais Ah, novo. sei, sei. Também não me recordo o nome dele, mas É, mas sabe quem é? Eu não sei sei. o nome dele de cor. Uhum. Mas ele é muito bom. Essa série é muito interessante. Ela é meio Legal. doida. Só que a fotografia dela e a narrativa são, assim, tem um time mais devagar, é um pouco mais lento, mas quando você começa a pegar o feeling da série, você começa a entender o porquê disso. Boa. Ela é Essa bem interessante. Ela me legal. faz lembrar até a filosofia, de certa forma, do Death Note. Olha só, muito bom. Muito Tem bom. as suas, né, tem as suas diferenças, mas tem uma pegada, assim, você já pode até imaginar o porquê eu tô falando isso. Uhum. Quando você assistir, você vai entender realmente. Vamos falar sobre ela em breve. Recomendações são sempre O filme bem-vindas. que eu quero indicar é um filme turco que eu assisti recentemente, que eu achei ele de uma poesia, assim, muito difícil de encontrar. Fora esse filme que eu vou indicar, eu queria também que vocês que não assistiram ainda. Primeiro, eu queria indicar o streaming da à la carte, do Belas Artes, que eu acho Ah, muito bom. E lá que perfeito. você vai encontrar esse filme. Tarkovsky como diretor, que ele é, para mim, ele é tão gigante quanto o Kubrick. E eu tenho descoberto ele recentemente, assim, Legal. na quarentena eu me aproximei mais das obras dele. Que legal. A Árvore dos Frutos Selvagens. Tá aqui, ó. Direção Nuri Bilge Ceylan. É um filme da Turquia. Sinan é um jovem apaixonado por literatura que sempre sonhou em se tornar um grande escritor. Ao retornar para o vilarejo em que nasceu, ele faz de tudo para conseguir juntar dinheiro e investir na sua primeira publicação. O Olha só. problema é que seu pai deixou uma dívida que atrapalhará os seus planos. E aí tem toda a história. O filme é um pouquinho longo, tem 3 horas e 8 minutos, Sim. mas é um filmaço Que que bacana. tem abordagens filosóficas, questionamentos filosóficos que valem a pena, assim, para a vida, sabe? Boa. Às vezes a gente vê alguma produção que pega um elemento específico e a gente fala, puxa, isso serve para tanta gente, né? Muitas outras pessoas poderiam ver para pegar E essa até mesma uma. Eu gosto muito de mensagem. conhecer culturas distantes da nossa, assim, É sabe? bem legal mesmo. Eu gosto de entender esse estranhamento que a gente às vezes tem por preconceito mesmo, sabe? De não conhecer muito como que é o cotidiano de certas culturas. Exato, exato. Isso pelo cinema, acho que isso é uma das grandes importâncias do cinema. Com certeza, com certeza. A gente tem que acabar conhecendo muitas outras coisas e Claro até, que continua sendo raso, né? Você, infelizmente. né? Né? Sair a partir de um filme e falar, conheço aquele país, né? Sim, Mas é um começo, assim, né? Ainda mais, sei lá, a Turquia é um país que nunca tinha pensado em visitar, assim, sabe? Tipo, e eu falei, deixa eu assistir esse filme. Eu gosto de ir pro não óbvio dentro das minhas escolhas em ah, relação a filmes, sabe? é muito bacana isso. E através dos serviços de streaming, como você comentou do Belas Artes, a própria Netflix, né, tá tendo muitas produções agora que eu vi recentemente uma série holandesa. Eu nunca tinha visto uma produção Sim, eles também holandesa. estão, né? Eles estão destrinchando ali a Europa, ali, estão com várias possibilidades interessantes. Exatamente. E tá nos salvando nessa quarentena, já que a Pô. gente infelizmente fica restrito de produções, né? Agora o cinema em si tá muito parado, né? Então, o que Sim, acaba nos restando são os streamers de boa qualidade, né? exatamente. A gente acaba conhecendo muitos outros universos, como Os você bem diretores falou. também, os diretores mais respeitados também estão se deslocando.
Com Tá uma briga certeza. boa, cara. É uma briga que eu tô gostando, sabe? A gente só fica esperando por mais, né? Fala, nossa, vamos ver o É, que que tô vem hoje, gostando né? dessa competição. Eu quero ver quem vai fazer o melhor. Vamos lá. Briguem aí, vamos ver o que É. que dá. Exatamente isso. Poxa, Vitor, mas muito obrigado mesmo. Eu acho que para nós foi um Rafa, eu que grande agradeço. prazer. Eu gosto de trocar essas ideias, cara. Pô, foi um grande prazer para a gente ter você aqui. Acho que quando a gente já sabia um pouquinho de como seria o Cidade Invisível através do Rafa e da Carol, que roteirizaram a série, pra gente falou, puxa, vai ser uma coisa muito legal, porque a gente confia muito no trabalho deles e juntar esse elenco maravilhoso que eles juntaram e todo esse pessoal da produção gerou esse resultado que hoje a gente vê que está tendo o reconhecimento e a valorização necessários, né? A gente Ah, fica eu tô muito muito feliz, feliz. cara. E ó, pode deixar que a gente já fez nossa pressãozinha ali por uma segunda temporada. A Então, gente vai apoiar. apoiem a gente. Você que tá assistindo, apoie a gente nessa causa. Isso Você aí. que não assistiu também, assista e tente entender um pouco desse nosso amor por essa nova série da Netflix que tá me deixando orgulhoso, tá me deixando com uma gratidão assim enorme. E quero convidar você, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, quero agradecer a todos os fãs também da série, que dão todo o suporte, que dão todo o carinho. Isso não é brincadeira, não, isso é de coração, viu? Isso realmente ajuda muito a gente. Nosso trabalho é de formiguinha mesmo, por mais que às vezes a gente esteja no holofote Sim. e pareçamos seres super distantes e famosos e tal, não, somos seres humanos batalhando para fazer aquilo que a gente ama e é muito bom ter esse retorno. Poxa, que bacana, Vitor. Obrigado mais uma vez. A gente torce muito pelo sucesso da sua carreira. Para a Cidade Invisível também e cada vez mais seguir sucesso aí, mais 50 países por aí surgindo no top 10. Para a gente vai ser um grande Vamos que prazer. vamos. É isso mesmo. Obrigadão, Vitor. A gente se vê na Valeu. próxima. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Beijo grande.